Salve, salve meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Caiolas, bem-vindo ao meu canal. Se inscreva para não perder nada da Premier League, dá like nesse vídeo. E cara, comenta se para você o Newcastle é um dos grandes candidatos ao título da temporada 23-24 da Premier League. Vamos falar de duas partidas que ocorreram nesse sábado. Arsenal 2, Nottingham Forest 1 e Newcastle 5, Aston Villa 1. Essa última partida do Newcastle, a mais surpreendente, talvez a mais legal, com certeza a mais legal da temporada até aqui. Mas ela fica para depois, segunda parte do vídeo. Primeiro quero falar de Arsenal e Nottingham Forest, o jogo foi mais cedo. Vitória dos Gunners por 2-1. Eu poderia vir aqui e poderia falar dos mais de 80% de posse de bola do Arsenal, poderia falar do golaço do Bukayo Saka, poderia falar, deixa eu pensar, da maestria no meio de campo de Declan Rice, da vontade incessante e interminável de Gabriel Martinelli. Poderia falar da lesão do Timber, que é uma tristeza para o Arsenal, não sabemos a gravidade ainda. Mas eu prefiro falar de um outro ponto que para mim ficou muito claro no jogo de hoje. O Arsenal quer ser campeão inglês, mas o Arsenal ainda, neste jogo, pelo que demonstrou, não sabe ser campeão inglês. Há uma diferença entre querer e saber ser campeão inglês. E eu acho que fica muito nítido isso na comparação com o jogo de ontem do Manchester City. Eu não sei se eu tô sendo criterioso demais, se eu tô sendo chato por ser torcedor. Quando a gente é torcedor, a gente pega mais no pé do nosso time, né? Talvez seja isso. Se for isso, comente. Você que é torcedor do Arsenal, se você tem a mesma impressão, se você que não é torcedor do Arsenal, se você concorda com o que eu vou trazer aqui ou se eu tô exagerando. Mas ontem, o jogo do Manchester City, eu fiz um vídeo, inclusive, falando, cara, o Manchester City faz 2-0 no primeiro tempo e comanda o meio-campo, o jogo, deixa na mãozinha do City, assim, ó, controla o jogo numa facilidade, numa frieza, numa tranquilidade. Rodri, Bernardo Silva, assim, muita tranquilidade. E aí, quando tem uma oportunidade, faz o 3-0 e mata o jogo. O Burnley é um bom time, o Burnley jogava em casa, qualquer fagulha poderia acender a torcida, reacender a torcida, inflamar a torcida do Burnley, botar uma pressão e às vezes sairia um gol. E aí o jogo que estava 2-0 se transformaria num 2-1. O City não deixou isso acontecer. Por quê? Porque o City sabe ser campeão. Não só quer ser campeão, como sabe ser campeão. Você já entendeu, né? O Arsenal não sabe ser campeão. A diferença do jogo de hoje do Arsenal para o que o City fez ontem é grande. Parece um detalhe, mas não é. O roteiro é igual. O roteiro das duas partidas é igual. O Arsenal faz 2-0 no primeiro tempo, com enorme posse de bola, um golaço, o segundo gol, né? Engraçado, os dois segundos gols foram golaços no mesmo ângulo assim do gol. Só que a diferença é, enquanto o City controlou e matou o jogo, o Arsenal ficou de lenga-lenga. Controlou o jogo, 80% de posse de bola. Mas só controlou, não matou. E ficou ali, achando que estava resolvido no 2-0. Até que uma alteração do Steve Cooper, colocando Awoniyi e Elanga, reacende o Nottingham Forest. O Forest faz um gol faltando 10 minutos para acabar. Um pouquinho mais de 10 minutos, faltando uns 15 minutos, porque agora o acréscimo ele é longo, né? E ele é longo, Elanga, piada péssima. 15 minutos, e aí o Nottingham Forest bota até uma pressão. Depois de fazer o gol, quase faz um empate. Se o Arsenal toma um empate ali, acabou. Era 2-2. Talvez até o Nottingham Forest pressionasse em busca do terceiro. Essa é a diferença. Querer ser campeão, o Arsenal quer. Saber ser campeão é outra história. O Arsenal precisa ver que o jogo está controlado, então a gente aumenta a intensidade para controlar mais, não deixar qualquer fagulha acender do lado de lá. Cara, o Arsenal jogava em casa e tomou uma espécie de pressão final. Não foi uma pressão, mas, entendeu? Chegou perto de tomar um empate. O Manchester City jogando fora, com tantas mil pessoas que poderiam inflamar, não deixou isso acontecer. O Arsenal jogando em casa, deixou isso acontecer. E na temporada passada, várias vezes o Arsenal passou por este mesmo roteiro. Jogo controlado, tomava um 2-1, ou tava 1-0, tomava 1-1. Em casa, vários jogos foram assim, ó. West Ham em casa,
Aston Villa em casa. O Arsenal teve... Cara, o Arsenal decai, começa a sua derrocada na temporada passada, no campeonato passado, em 2 jogos seguidos que estava vencendo por 2-0 e deixa o time adversário entrar no jogo. Você entendeu? O roteiro não mudou. Hoje aconteceu a mesma coisa. É que era tarde demais e a qualidade do Nottingham Forest é baixa demais para buscar um empate. Se fosse um jogo fora de casa contra uma equipe um pouquinho mais qualificada, talvez o empate viria. Num duelo Big Six, viria o empate, talvez a derrota para o Arsenal, estando vencendo por 2-0. Isso é uma diferença muito grande. Isso é uma diferença muito grande que me faz colocar o City muito mais como favorito do que o Arsenal. Saber ganhar o campeonato é diferente de querer ganhar o campeonato. Os pontos positivos do jogo são muitos. Mencionei todos aqui no início do vídeo. Nketiah fez uma boa partida, Bukayo Saka, Martinelli, Declan Rice no meio campo. Mas, cara, não dá pra você descontrolar a partida dessa maneira. Você não vai conseguir ser campeão. Você quer, mas você sabe. Essa é uma diferença. O Manchester City sabe. Por isso eu coloco o City um nível acima. Por isso meu palpite é do City mais campeão. A gente não sabe como vai ser a temporada. O Arsenal tem que aprender. É inexperiência. Inexperiência por ser um elenco jovem e inexperiência por ser um time que nunca foi campeão. Tem jogadores que foram campeões, mas por outra equipe. Isso faz uma diferença. Tem que ter Zinchenko e Gabriel Jesus em campo, então, toda vez? Porque eles são os caras que sabem ser campeão? Não dá, né? Você fica sem os dois, como no jogo de hoje. Você tá sujeito a chuvas e trovoadas, a voltas inexplicáveis do time adversário com um jogo completamente controlado, mais de 80% de posse de bola. Isso é foda. Não vou ficar me alongando. Já deu pra você entender. Esse é o meu comentário sobre o jogo do Arsenal. Vamos falar agora de Newcastle 5, Aston Villa 1. Cara, que time... Não sei nem que palavra usar. Sei lá, delicioso, sim, de assistir esse Newcastle. Primeira coisa, que o jogo em si foi muito bom. O primeiro tempo foi incrível. Cara, com menos de 20 minutos, já tava 2-1 para o Newcastle. Um jogo assim, ó, um ritmo alucinante. 2 gols de estreantes. O Tonali abre o placar para o Newcastle aos 6. E aos 11, o Diaby empata para o Aston Villa. Então, um dia muito interessante para estreantes. Nós vamos falar de outro estreante aqui daqui a pouco no vídeo. De outros 2 estreantes, aliás. E aí vem o 2-1, o Newcastle encontra o 2-1 numa bola parada. A bola parada do Newcastle é extremamente forte, com Trippier, com a zaga e jogadores altos. O Isaac é muito alto, o Schär, Botman, Burn, o Joelinton é muito alto. Esse time tem uma estatura elevada e isso, inclusive, é o que confere muita estabilidade defensiva ao Newcastle. Mas o Trippier é muito bom na bola parada, né? Ele põe a bola onde ele quer. E jogadores bem posicionados e altos tendem a fazer o time ser um time forte na bola parada. Foi assim que o Newcastle atinge o 2-1. O Aston Villa melhora depois de tomar o segundo gol. Comanda mais a partida. É uma estratégia do Newcastle United. Quando ele tem a vantagem no placar, se segurar um pouco mais defensivamente e buscar escapadas em velocidade. Inclusive, a velocidade é um ponto forte também desse time, porque Bruno Guimarães, não, eu ia falar Bruno Guimarães. Gordon pela esquerda, Almiron pela direita são velozes. Nessas escapadas de velocidade, ainda no primeiro tempo, o Newcastle criou, ou poderia ter criado, boas oportunidades. A gente pode colocar aqui o lance que o Dibu Martinez faz uma falta no Almiron, que era para amarelo mesmo, tá? Mas muita gente reclamou que era para vermelho. Isso aqui é uma escapada em velocidade com o Newcastle na frente no placar. Esse time é muito bom em transição, esse time é muito bom em contra-ataque. Então, se o Newcastle tem a vantagem no placar, 1-0, 2-1, que seja, ele vai se fechar, porque a zaga é sólida, e vai buscar velocidade. E aí tem um ponto muito importante, que dá uma reviravolta na partida, né? Que é, ainda no primeiro tempo, antes dos 30 minutos, a lesão do Mings. Uma lesão grave, ele sai de maca chorando muito. Cara, eu tava vendo entrevistas, né? O Townsend, que jogou pelo Tottenham, Crystal Palace, ele tava falando que não é só pela lesão, pelo jogador, mas sim pela pessoa que o Mings é. Ele é muito admirado, ele é o capitão do Aston Villa, é muito admirado no clube. Parece ser uma lesão, né, que vai tirar ele por muito tempo da temporada. Isso é difícil para um jogador profissional. Não só a dor, mas a frustração explica aquele choro dele. E aí, quando o Mings sai, entra o Pau Torres, zagueiro espanhol, que foi contratado agora.
E o Paul Torres é muito bom jogador, mas ele não é o Minks. O que isso quer dizer? Ele não tá acostumado com o ritmo da Premier League. E ele é o único estreante da noite, ou do dia aqui no Brasil, que não teve um dia muito inspirado, né? Que não teve um jogo muito inspirado. O Tonali foi muito bem, o Diaby foi bem, o Harvey Barnes entra para o Newcastle no segundo tempo muito bem, mas o Paul Torres ficou devendo. O ritmo ele ainda não pegou, o ritmo da liga, o ritmo dos jogos e o posicionamento, né? Ele é o cara responsável por deixar, em mais de uma situação, os jogadores do Newcastle escaparem em velocidade em posição legal. E é daí que surgem os gols do Newcastle no segundo tempo. 2-1, o time se segura. Não gostei das alterações do Unai Emery, quero deixar isso muito claro. As alterações de meio tempo, entrada do Tielemans, foi péssima. Achei que ele perdeu o meio campo ali. E aí, o que era no primeiro tempo uma certa pressãozinha que o Aston Villa ia fazendo, criando oportunidades, deixou de ser, porque perdeu solidez no meio campo, perdeu troca de passes, velocidade de troca de passes. O Tielemans não forneceu isso, ele nem apareceu muito no jogo. E aí o Newcastle voltou a comandar mais o jogo e achar espaço nessas escapadas. Gordon, Almiron, depois sai o Gordon, entra o Harvey Barnes, sai o Isaac, entra o Callum Wilson. Começa a chuva de lançamento, Paul Torres mal posicionado, dando condição para todos eles. E terceiro gol, quarto gol, quinto gol. Harvey Barnes, estreante da noite, deixou o seu gol, estreia no Newcastle em casa com 5-1, fazendo gol e dando uma assistência. E a gente tem que falar sobre o Callum Wilson, que é muito artilheiro, faro de artilheiro dele é muito grande, sempre bem posicionado, eu acho ele muito bom jogador. E o Isaac, né, cara? Que atacante moderno, versátil, alto, muito técnico, um jogo de pernas, de pés incrível, muito bom na finalização, não perde gol. O terceiro gol é uma falha do zagueiro Konsa, e ele sai cara a cara com o Dibu Martínez, uma tranquilidade, uma elegância pra encobrir. O Dibu Martínez fez aqui, ó, pra fechar o ângulo, não adiantou nada, e foi incrível, assim, um golaço. E ainda no primeiro tempo, o Isaac também tinha deixado dele, ele puxa muito bem contra-ataque, ele puxa muito bem marcação, eu adoro. Sou fanzaço do Isaac. E o meio-campo, né? Solidez também. Bruno Guimarães, Joelinton e Tonali. Cara, eu falei que o Tonali talvez não fosse dar certo no Newcastle. Eu sei que é a primeira rodada, mas eu já tô começando a me arrepender das minhas opiniões que eu dei lá no vídeo da Head to Head Brasil. Inclusive, siga a Head to Head aqui no YouTube e no podcast. Você pode ouvir em podcast os nossos programas. Eu acho que esse Newcastle vem forte. Ainda é o começo da temporada, a Champions League não começou, tem muita coisa pra rolar, muita. Tem tudo pra rolar, praticamente. Mas esse Newcastle mostrou hoje força. Pro Aston Villa, não é terra arrasada. Eu acho que essa lesão do Mings é um fator crucial e as alterações do Unai Emery. Eu sinto o time do Unai Emery, sempre senti os times do Unai Emery meio travados. Senti um pouco isso no segundo tempo do Aston Villa. Mas quero deixar os meus cumprimentos e, enfim, a minha admiração pelo Douglas Luiz. Que jogador. Eu acho que o Douglas Luiz merece uma oportunidade em algum clube do Big Six da Inglaterra. Talvez não como titular, não sei se ele, né, comparando com outros jogadores, dependendo do clube, ele tem futebol sim para titularidade, mas ele é muito bom. Eu acho ele muito bom jogador. Moderno também, muito moderno. É isso. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Se não deixou o gostei deixe. Se inscreve e muito obrigado por ter ficado até aqui. É nóis.